Fala galera, como é que vocês estão? Mano, chega aqui de novo, mais uma vez. E agora com a voz ó fininho, hein, gogó de ouro. Eu tava aqui coçando e pensando num tema novo aqui pro canal. Porque sim, eu vi que vocês querem muito que eu traga alguma coisa de Boruto, né, arrumando a cagada dos outros. Pode deixar, a gente vai atrás disso. Só espero que vocês não descubram logo as mega evoluções de Pokémon que estão pra chegar aí também, porque senão, acabou o sossego. Mas bem, eu tava matutando, pensando qual poderia ser o próximo tema. E aí enviaram uma figurinha que eu gostei pra caramba no WhatsApp. Pensei, pô, por que eu não tento fazer essas figurinhas virarem personagens interessantes, personagens bacanas assim pra mangá, anime, mas eu tenho que preservar bastante a ideia da figurinha, então eu não posso ficar mudando muito pose, nem cores, nada do tipo. Eu posso criar um personagem ali, humano, monstro, que seja, mas que corresponda bastante com a imagem ali de referência. Aí você fala, pô mano Shark, que é isso? Do nada essa ideia? Tirou do cu? Fala, mano, é só meu desejo incessante de dar mais trabalho pro editor, porque são 3 desenhos muito longos. Sério, rapaziada, vocês não têm ideia de quantos vídeos, porque aparentemente o meu OBS não pausa, então assim que eu gravei eu tenho que sair pra dar um mijão, pra ir no mercado, pra ir comer um pão com mortadela, eu tenho que simplesmente parar o vídeo, eu tenho que fechar ele, e aí posteriormente o editor tem que enfrentar os 70 ninjas aí pra conseguir fazer com que o vídeo saia bonitinho. Então eu já até peço pra que vocês por favor curtam, compartilhem, se inscrevam, sabe, apoiem o canal. Eu tenho percebido que tem dado uma esfriada, não sei, acho que o YouTube não tá recomendando muitos vídeos, não sei o que tá acontecendo, mas eu não quero me tornar um escravo das thumbs de peito. Por favor, me salvem. Essas 3 figurinhas, esses 3 memes aqui são os que eu vou utilizar no desenho, que eu vou estar criando os personagens em cima deles. E enquanto eu ia criando os esboços e pensando como é que seriam os personagens, eu fui me lembrando muito de designs mais antigos, personagens antigos de animes mais retrôs. Por algum motivo, me encanta muito a estética e as escolhas artísticas desse período. Eu não sei se é por causa de todo o capricho, claro, nem todas as obras, mas muitas de fantasia carregavam muitos detalhes, visuais super interessantes, e aí eu simplesmente fui lembrando deles, e como a ideia de fato era fazer personagens que fossem interessantes, que fossem visualmente chamativos, eu fui lembrando desses animes, fui me apegando um pouco a alguns maneirismos que eles tinham na época, como cortes de cabelo, vestimentas, essas coisas. Até mesmo algumas expressões vocês vão ver que elas eram muito mais comuns em animes de décadas passadas, aqueles que tinham aquele tipo de colorização meio pastel, sabe? O próprio personagem baseado no gato aí, vocês vão ver que eu coloquei uma roupa nele que lembra um pouco até do Piccolo. Tinha muitos personagens de fantasia que tinham esse tipo de, sei lá, uma capa, né, que cobria os ombros e que pegava assim, tinha uma gola meio alta. E enquanto eu fui fazendo, eu fui pensando, nossa, por que me atrai tanto esses tipos de visuais? Por que a estética de animes mais antigos, como dos anos 80, 90, início dos 2000, me prendem tanto? Eu acho tão bonito, tão mágico de fato, sabe? E aí eu pensei que seria um tema legal pra gente estar conversando aqui nesse vídeo, né, tá colocando alguns pontos, até trazendo algumas recomendações pra vocês, mas debater sobre essa ideia do retrô, de como ele se propagava antigamente, né, como que eram as influências nos mangás desse estilo artístico. Mas já adianto que eu vou puxar realmente pra esses temas mais fantasiosos, porque muitos animes que eram mais slice of life, romance, né, umas coisas um pouco mais tranquilinhas assim, eles não usavam tanto nos traços. Muitas vezes era um traço mais simples, mais tranquilo, não tinha muitas linhas no cabelo. Carai, caiu um raio aqui. Enquanto nos que tinham criaturas mágicas, eu via que eles queriam colocar sempre bastante linhas assim pra fazer as mechas de cabelo. Eles colocavam bastante estigmas e símbolos nas roupas, muitas linhas pra mostrar que eram dobras, como de uma capa, de uma calça. E ficava tão caprichado, junto com alguns visuais ousados, aqueles penteados que até as mulheres tinham, que eram mais arrepiados, ou que era super extravagante a questão de ombreiras. As cores também não eram super vibrantes, elas eram bem fechadas, mas super combinavam. Acho que até por causa dos monitores, né, a tecnologia da época, aí acabava agregando pra ter esse visual até um pouco, não sei, me remete à terra. Sinto que eles são sempre puxados um pouco mais pra uns tons mais alaranjados, mais amarronzados. Sempre tem alguma coisa desse tipo de cor nesses projetos mais antigos. Não tô aqui também pra ficar falando que eles são muito melhores do que é hoje em dia. São épocas diferentes, são públicos diferentes também, mas muito de tudo isso que acabava influenciando os mangás e animes da época vinham de
de figuras da cultura pop, principalmente atores e músicos, né? Você pode ver muito da estética punk nos animes dessa época de 90, 80. No próprio Cavaleiro do Zodíaco tem um monte de inimigo que tem lá um moicano, uma jaqueta cheia de spike, luva com spike. As próprias mulheres com aquele penteado mais arrepiadão, meio badass, super faziam referência a essa moda. As histórias também eu vejo que eram bem mais simples. Hoje em dia o pessoal tenta fazer as coisas serem super mirabolantes, ter uma volta atrás da outra, até pra ficarem ganchos pra pessoa continuar lendo, assistindo. Enquanto nesses que eram um pouco mais retrôs, eu sinto que eles eram bem simples, porém eles faziam bem feito, na maioria das vezes, junto também com a originalidade. Como era algo que, bom, não tinha tantos estúdios assim fazendo, temos que lembrar que a disseminação de anime, né, dessa cultura do mangá e anime assim japonês, eles no começo tinham uma distribuição muito restrita, né? Então muitos desses conteúdos era só pra eles de lá, era só para pessoas ali, mais da parte do ocidente, de algumas regiões, até porque a China também sempre foi meio complicada com esse tipo de material. O que pode, o que não pode, censura, é aquela famosa democracia nem tanto, sabe? E a gente pra cá também não recebia tantos assim, sabe? Pelo que eu sei, pelo que eu converso com minha mãe, às vezes com algumas outras pessoas, eu vejo que o Sentai e os filmes de Kaiju, eles eram bem distribuídos pra cá. Aparentemente programas de televisão, alguns filmes, algumas coisas assim do tipo, eram transmitidas pra gente com muito mais frequência. Então ela sempre fala de Jaspion, de Jiraiya, Spectrum Man, Ultraman. E aí depois de algum tempo começou a aparecer a questão do Cavaleiro do Zodíaco, que foi algo que pegou muito a galera na época. Antes dele até eu posso falar do Astro Boy, que nossa, quem se lembra de Astro Boy aí são 3 pessoas. E por aí vai, a gente teve Inuyasha, teve Evangelion, aquela porcaria, Yu Yu Hakusho, Trigon. E de fato, cada vez aos poucos foi chegando mais próximo da gente, né? Foi ficando mais acessível. Hoje em dia vocês encontram anime em qualquer lugar. Hoje em dia é gourmet anime e mangá, né? Qualquer mangá de tema furreca, de qualquer coisinha aí, já tá valendo 40 conto, sabe? É um absurdo. Eu preferia muito mais quando eu era zoado por gostar de Naruto, porque eu gostava de personagens com zoião, como falava meu avô e minha avó. E aí os mangá tinham aquele papel jornal que amarelava, do que essa porra. E eu vou falar isso em todo vídeo que eu mencionar mangá antigo. Não tem jeito, gente. Mas aí veio o Dragon Ball. Aí teve o Evangelion, que nem eu falei. E aí veio Yu-Gi-Oh! E aí veio Naruto. E tudo isso abriu muito mais. Eu sei que ainda era um pouco difícil você encontrar, né, em muitos canais passando anime. Eu sei que a Band passava às vezes, TV Globinho, SBT, por sorte eram canais abertos. Então muitas pessoas, né, muitas crianças que simplesmente não tinham tanto dinheiro conseguiam ter acesso a isso. Juntamente com esses mangás que eram mais acessíveis, que eram mais baratinhos que tinham na banca, os eventos que periodicamente começavam a aparecer também. Tudo isso ajudou muito a hoje em dia ser do jeito que é, sabe? Essa loucura aí desenfreada. E crítico de cinema fazendo análise de filme de anime. Sério, pra quem veio tipo dos anos 2000 como eu, que lembra como era tudo relacionado a isso tratado, é uma loucura. Anime era tirado pra bosta pra caralho, meu. Era muito mais levado a sério lá pros cantos dele, lá pra realmente parte mais oriental. Agora aqui no Bananil era só zorra. Ninguém levava a sério essa porra não. Mas eu acho que no geral era realmente o capricho, sabe? E junto com as características que eu mencionei aqui, faz com que a gente volte um pouco no tempo, né? E aí quando a gente vai pra um período que ou a gente não viveu, ou teve pouco contato, e aí a gente vai vendo como eram abordadas as coisas naquela época, parece que traz essa ideia de magia de fato, por ser o desconhecido, porque de fato magia tem a ver com mistério, com descoberta, fantasia. E quando a gente olha pra esses períodos, essas épocas que remete até aquilo, saudade do que nunca vivi, torna as coisas bem interessantes. O traço mesmo, vocês já pararam pra ver qual foi a evolução dos traços nos animes? É realmente muito absurdo, muito doido. Antigamente tinha muita obra que era meio furreca, meio capenga, que nem eu falei, uns animezinhos de romance que o personagem era de qualquer jeito. Mas até mesmo os de terror, viu? Porra, o mangá de Elfen Lied é feio que só um caralho. Mas sempre tem uns artistas que são fora da curva, né? Pô, que traz estética, traz interesse visual, que é de fato outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui. Como a meta era fazer o personagem ficar bem parecido ali com o meme, mas bem apelativo visualmente, não apelativo sexualmente, mas de fato, tipo, você olhar e falar, pô, que da hora, que visual legal, que personagem maneiro. Nessa época, tava cheio de artista que fazia trabalho assim, que você batia o olho e já dava uma orgasmada, e é impossível entrar nesse tópico aqui e não falar de Yu-Gi-Oh, né? Kazui Takahashi, o artista incrível de Yu-Gi-Oh, e trouxe uma estética foda. Mano, toda a estética desse cara é muito
boa, muito boa. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Os visuais são super interessantes, muito, mas muito legais mesmo. As cartas, meu, você olha pra Yu-Gi-Oh! E você quer consumir mais, você quer ver mais daquilo, você quer ver mais dos monstros, você quer ver mais qual vai ser o próximo personagem. Vocês realmente já pararam pra prestar atenção no visual do Yugi? O quão original, o quão único ele é? Eu não consigo, olhando, teorizar qual foi o primeiro passo que ele deu pra começar a compor esse visual, de verdade. E até mesmo as figuras que são um pouco mais simples, que não são tão uau, cheguei, como até a própria Maga Negra, pô, é super bacana. Foi o primeiro amor de muita garotada aí quando era menor. Tem elementos ali que fogem do convencional, fogem do que você imagina pra um personagem que é mago, sabe? Que é uma túnica gigante cobrindo o corpo inteiro, não. Ela tem ali um capacete com um visual diferente, as ombreiras ali, uma carinha de simpática. Meu, tu olha pra ela, você quer ser amigo dela ou dar um beijo, mano. Não tem como, não tem como não. O Mago Negro tem um visual foda, sabe? De novo, como que você imaginar um mago com esse visual, assim, dessa maneira? Gosto da ousadia que muitas vezes ele tá verde e amarelo também, super nada a ver, mas que fica interessante, traz uma parte meio única pra ele. O Slifer, porra, aquele dragão é do caralho. Não tenho o que falar do Slifer. Que visual foda pra dragão. Que visual maneiro. O Merrick, todo aquele arco em que ele tá sendo lá possuído, tá todo ferrado. O Pegasus é presença pra caralho. Porra, sempre que ele aparecia eu já sabia que ia ter uma coisa legal ali rolando. E novamente, eu sempre quero ver mais sobre ele. Eu quero ir atrás de pegar mais imagens, de desenhar. Pô, pensem quais eram os personagens que você desenhava quando você era criança. É um personagem Zé Lelé com uniforme igual os de Jujutsu? Não, pô. Eram os personagens com visual da hora, com, pô, espinho saindo dali, uma capona da hora, pô, a calça cheia de detalhe, um cabelão. E daqui nós já vai escorregar pra Dragon Ball. Akira Toriyama. Meu, eu não sou dos grandes amantes de Dragon Ball. Eu gosto muito do Z, eu gosto muito da saga dos androides, mas eu não sou uma pessoa que morre de amores. Mas ainda assim, não tem como não dizer, meu, olha o traço desse cara. Olha toda a originalidade que ele carrega no visual. Você olha pra qualquer coisinha aqui, calça ser desenhada dessa maneira, os sapatos. Eu tô falando de elementos que não são elementos principais, como um rosto. São coisas que são, sabe, complementares, que nem uma calça, que nem um sapato, mas você olha pra isso e você já sabe quem foi que fez. E isso é um trabalho bem feito. Sério, se você consegue, em algum momento da vida, chegar nisso, em que o seu traço, ele é tão característico, e não característico de feio, tá? Porque muita gente simplesmente fala que, esse é meu estilo, e aí dá isso de desculpa pra não saber desenhar um braço, pra não saber desenhar uma perspectiva, um pescoço. Não, porque eu faço desse jeito, porque é meu maneirismo. Não, meu irmão, para, você é ruim, você tá se fudendo aí, tá se sabotando. Sério, larga isso pra lá, isso aí é orgulho. Mas tô falando de você conseguir criar uma coisa de qualidade e que seja referenciável, assim, a pessoa bate o olho e já sabe que foi você que fez. É tão icônico, é tão único, que fica até difícil de colocar muitos adjetivos. Pô, eu gosto muito do Majin Buu. O visual do Majin Buu, pra mim, é muito foda. Principalmente Super Buu e tal. Eu não gosto do Buu gordão, porra, mano, cu, né? Mas Super Buu, Kid Buu, pô, é muito da hora. Eu acho que ele é um vilão com um visual super bacana, é interessante. Pô, sei lá, mano, um chiclete demônio foge bastante da convencionalidade. Pô, as orelhas dele, o rosto. Quando eu era criança, um dia eu desenhei o Majin Buu misturado com o Freeza, se eu não me engano, uma coisa assim da internet. Eu fui mostrar pro meu pai. Ele, pô, que desenho da hora, tá muito bem feito, não sei o que. Mas esse personagem é dessa cor mesmo? Essa cor de viado? O bicho é literalmente o caos cósmico, é o diabo na terra. Mas por ele ser rosa, meu pai deu pra ele a insígnia de Chola. Mas voltando, figuras até que são meio de escanteio, que não são tão relevantes assim. Meu, olha essa personagem, olha que da hora o visual dela, como é bonito, sabe? A questão das cores, o azul, os olhos, o rosto, que são bem característicos, né? São de fato bem o padrão dos designs do Akira Toriyama, mas não sei, eu olho pra esse desenho e vejo, tá combinando, tá tudo combinando muito bem. A Android 18 é linda, ela tem um visual que remete bastante à personalidade dela, ela sempre tá séria, meio marrenta, assim, é uma personagem que você percebe que ela é forte só pela expressão corporal dela, só pelas roupas que ela usa. E ela é linda, ela é maravilhosa. Ela não precisa estar com os peitão de fora ou com a cara safada pra ficar atraindo atenção, não. E ela é bacana, ela tem presença, ela é instigante. Mas eu vou aproveitar o gancho da sensualidade
que eu falei aqui, né, da provocação sensual, pra puxar pra Bleach. Porque o Kubo é foda. Tite Kubo, que é o artista de Bleach, ele gosta de desenhar mulher. Tem muitas personagens femininas ali, personagens que são bem desenvolvidas, tá? Tá bom, Naruto? Personagens que são fortes, que são relevantes, que são bem desenvolvidas, tem seus arcos que são legais e que são visualmente atraentes em boa parte do tempo. Tem um ou outro design que ele faz que é meio cagado, meio foda-se, mas geralmente é com homem. Aqueles visual meio migalha, sabe? Que você olha e já sabe que o personagem não vai fazer nada, ou se ele apareceu é porque ele vai morrer. Mas o cara sabe desenhar mulher. Meu Deus! Ele faz mulheres lindas. E muita gente já foi reclamar com ele, falar, pô, por que você desenha tanta mulher? Por que você desenha mulher com os peitão, mulher assim, toda boazuda? Ele falou, porque eu gosto de mulher bonita. E acabou, meu irmão, acabou a história. Essa é a resposta perfeita que ele poderia dar pra esse caso. Porque hoje em dia a galera enche muito o saco, quer que todo mundo seja feio igual no Concorde. Ah, esse corpo aqui não chega no padrão, papapá. Essas merda chata aí. Sendo que não tem nada a ver, tem espaço pra todo tipo de personagem com vários tipos de apelos visuais. A personagem, como eu falei, que é marombada, que é seriazona, que é porradeira. A personagem que é mais tímida, que é toda coberta, não mostra nada do corpo. E a personagem sensual e provocativa, meu. É isso. Até porque quem enche o saco com essa porra, geralmente é quem nem consome. É só a galera que quer fazer barulho. Mas o cara manda ver. Pô, Yoruichi é linda. É linda. E ela é forte, ela tem as habilidades que são interessantes. Ela é uma personagem que tem presença também. De novo, sempre que ela aparece, a gente tende a dar atenção pra ela. E também não é como se ela andasse pelada no campo de combate ou fosse, sei lá, só uma alavanca pra punheteiro. Não, não é isso. Uma personagem que eu sinto que ele deu uma pesada um pouco mais forte nisso e que de fato deu uma boa escorada na parte de é peito primeiro e mulher depois, foi a Halibel. Até porque ele fez tudo meio correndo, sabe? Ela, praticamente o primeiro combate mais sério que ela teve, ela já morreu. Ela não teve tanto desenvolvimento assim profundo. Teve umas coisas assim que foram mostradas ao longo do mangá. Mas ela foi sim uma personagem que foi bem prejudicada narrativamente. E ainda assim, me desculpem, mas eu gosto muito dela. Eu acho muito legal o visual dela, por mais que seja bem apoiado nos... é peitão. Primeiro que ela já tem os 5 pontos na frente por ser relacionada a tubarão. Segundo que ela, combina bem, sabe? Combina bem as cores dela, a questão do branco junto com ela ser uma personagem negra, junto com a cor do cabelo dela. Pega um pouco no pé disso também, de ver, se tá tudo combinando assim. E eu também boto em contraposição com outras personagens que têm basicamente a mesma ideia. Sei lá, a personagem lá do High School DxD, lá, a personagem principal zoando do cabelo vermelho, eu acho um visual tão sem sal, tão sem graça, e ela simplesmente é pra ter peitão, é a personagem peituda lá, principal do anime, sabe? Pra ficar de parzinho romântico com o maluco. Mas eu acho ela tão desinteressante que a Halibel, que é literalmente quase toda pelada, é muito mais da hora, é muito mais, sei lá, Neurals Activate do que essa aí. Mas notem como a gente foi passando aqui por vários animes, por várias ideias, né, que os seus autores e ilustradores foram propagando nos desenhos, como que eles conseguiram trazer singularidade pro traço deles. E é sempre interessante também pegar pra ver a evolução artística desse autor, desse mangaka. Posso dar aqui um exemplo maravilhoso de Rosario to Vampire. Foi um dos primeiros animes que eu peguei pra ver de fato, assim, firme. E eu fiquei apaixonado, né? Porque no fim das contas eu tinha meus 8, 9 anos. Era um etizão brabo, sinistro, com comédia e os caralho. Mas o mangá tem um traço muito bom. E no começo ele até que é bem simplesinho, ele é bem retrato da época. Mas a partir já do 3º volume, o cara já melhorou pra caralho. Ele já vai trazendo muito mais detalhes, ele vai trazendo muito mais linhas, sabe? Um gestual fica muito mais limpo. E é interessante, é bonito. Por mais que não tenha nada lá tão demais, é uma personagem com uma roupa colegial, mas tem algo ali que é diferente. Tem algo ali que, pelo menos pra mim, dá um pau em arte. Tipo, sei lá, a Máquina. Bota a Máquina do lado dessa personagem, em questão de traço, em questão de estilo. Dá apelo visual mesmo. Não sei qual é a graça, o que o pessoal vê nesse traço da Máquina ou da própria Nobara. Não sei, me traz uma sensação de preguiça. Não tem um quadro que eu olhe desses personagens e falo, a personagem ficou bonita, ficou super interessante. Nossa, eu quero ficar olhando pra esse quadro. Não tem, meu. Não sei o porquê. Mas também, né, mangaka de Jujutsu e mangaka de Chainsaw Man aí é meio que de qualquer jeito mesmo. Não, Mano Shark, como é que você tá falando isso do meu mangazinho, Mano Shark? Ô parceiro, me desculpa, mas depois de tudo que eu mostrei pra vocês aqui,
todos esses desenhos que eu apresentei até agora, você vir me falar que não é um traço de preguiçoso esse do Jujutsu e esse do Chainsaw Man, porra, me desculpe, mas se você pega lá o mangá, tem quadros que são lindos? Tem quadros que são maravilhosos, tanto de Jujutsu, tanto de Chainsaw Man, mas cara, pelo menos ali uns 60% dos quadros que tem no mangá, parece que o maluco tinha que entregar amanhã essa porra. De novo, já vou tirando do meu da reta, tem quadros que são bonitos, mas cara, você vai pegar o escopo inteiro, a balança tá pendendo mais pro outro lado, de verdade. E como a gente entrou até em Rosário to Vampire, que também nem sei se vocês conhecem, se vocês lembram disso, mas nossa, que saudade, que mangá bom, que anime bom, retrato da sua época, né? É, animezinho etiarém de piada de calcinha, mas o que mais que a gente pode querer? Tá perfeito, né? Pra rir, caralho. Depois de Monster Musume, eu simplesmente abandonei isso. Aí só voltei só em Shizuku Reviewers. Cansei de simplesmente ninguém nunca transar nessa porra. E uma dessas garotas aí que tava no Rosário to Vampire tava na minha trindade das waifus de quando era criança, assim, de ter sonhos molhados. Que era a Kurumu, que era uma sucubo. E putz, mano, apaixonado nela quando era menor. Aí também tem a Zakuro do Bokusatsu Tenshin Dokuro-chan, animezinho eti com muita comédia, bom pra caramba também. É a irmã lá da Dokuro-chan. E a master de todas, a Anko de Naruto. E eu deixei pra deixar lá pro final. Deixei pra deixar é foda, hein, porra. Mas acabei deixando aqui pro final porque, porra, falar de visuais fodas e não falar de Naruto é esculacho pra caralho. Mas de novo, a Anko não tem nada tão uau, é um visual super estourado, super edgy, porra, foda pra caramba. Mano, é um visual simples, mas é muito bonito. Ela é linda, ela é muito bonita. Junto com a personalidade dela, com o jeito dela de ser e tudo mais, agrega muito a personagem. E não só a minha waifu favorita era de fato de Naruto, como o meu personagem favorito de todos os animes, todos, também é de Naruto, que é o Orochimaru. E se a gente tá falando de visual, não tem como não bater palma. O visual do Orochimaru é foda. Parece que eles escreveram, assim, o personagem, e eles conseguiram dar um tapa nas letras e saiu exatamente como deveria ser. Porque o cara é um retrato de tudo que ele representa. Ele é sombrio, misterioso, ele é sagaz. O cara é venenoso, venenoso. É muito foda. Ele transmite visualmente tudo o que ele representa, tudo o que ele carrega na obra. E o visual dele é icônico. Os olhos do Orochimaru, não tem como você não ver em qualquer lugar e você não saber que são os olhos do Orochimaru. Todo o desenvolvimento em cima dele é foda, não tem o que fazer. É um crime o que fizeram com ele posteriormente, mas ele é muito maneiro. Mas é aquilo também, né? Kishimoto no Prime. Se tem um negócio que o Kishimoto era bom, é de fazer visual. Porra, mano, os ninjas de Naruto são muito fodas. O visual deles, a roupa deles, é muito maneiro. Naruto é muito bom nisso. O universo de Naruto é muito interessante visualmente. E aproveitando toda essa babação aqui, eu vou puxar uma figuinha pra Tokyo Ghoul, né? Que vocês sabem que eu amo muito. Tokyo Ghoul, pode ser um personagem que não vai fazer nada. Ele ainda vai ter um visual da hora. Porra, isso é foda. Porque realmente o Suishida sabe fazer personagem com visual bacana também. Até mesmo os que são meio desleixados, meio jogados de qualquer jeito assim, são bacanas, são funcionais, são úteis. E aquilo, personagem que aparece em 2 quadros, personagem que aparece em um arco minúsculo. A própria Nutcracker aqui, que tá ali comendo um belo omelete. Pô, tem esse quadro que é maravilhoso dela, muito linda. O Noro com a máscara, tem todo aquele visual que é simples, é basicamente um sobretudo cobrindo o corpo inteiro, aquela máscara. Mas o cara desenha bem, mano. O cara desenha do jeito que tem que ser desenhado. É desenheiro como nós, é desenheiro como a gente. E eu vou voltar um pouco no tempo aqui no vídeo pra falar sobre o Dragon Ball hoje em dia, que é uma merda, tá? O visual de Dragon Ball hoje em dia é uma bosta, é horrível. O visual antigo dá um pau assim de dar em cabeça de doido na porra do Dragon Ball de hoje em dia, visualmente. E narrativa também. Porra, narrativa de hoje em dia é uma merda do caralho. O que é aquele Broly, o Gabuga? Porra, mano, o Broly é um Neandertal musculoso. Nunca será. O Broly de verdade é aquele bombado assim, imenso, é só braço. Que nem sabiam como matar ele, simplesmente falaram, mano, faz o Goku dar um soco e explodir ele aí, acabou. É engraçado como um vídeo sem roteiro leva a gente pra vários lugares. Bom, vocês já podem notar aqui que os personagens foram ficando bem interessantes. Eu fui já colorindo eles, já foram ficando bem desenvolvidos. Espero que vocês estejam gostando de todo o decorrer do desenho. Enquanto eu fui construindo a arte deles e colorindo, passando por todas as etapas, eu fui pensando um pouco narrativamente, porque sim, isso
acontece. Eu geralmente, quando desenho um personagem, eu vou construindo toda a questão da história dele durante o processo da composição da figura. E aí, por exemplo, enquanto eu tava construindo o personagem gato ali, eu fui pensando no nome dele, que seria Arumin, e ele é de uma espécie de elfos que são meio gatos, e quando eles estão prestes a nascer, uma luz branca, como se fosse o deus ali deles, né, o deus do mundo, não me aprofundei muito nisso, ele dá a oportunidade pra esse ser que vai nascer, né, esse membro dessa espécie que vai nascer, escolher se ele vai começar a vida como um gato e conforme vai ficando mais velho, ele vai se tornando mais homem, ou se ele vai começar como um homem, né, ou como uma mulher, e conforme for ficando mais velho, vai terminar a sua vida como um gato. Aí no caso dele, ele começou como um gato e aí quer terminar como um homem, então mantive até, você pode olhar na trança dele ali, tem uma pontinha que é verde, tem um gatinho, né, do lado ali com ele, que seria um irmão que ele tem, que optou por começar como um gato também. Eu consigo imaginar ele como um feiticeiro, não sei porquê, teria uns poderes mágicos, uma personalidade meio brincalhona, meio, sei lá, meio Denji, meio Suigetsu de Naruto. Ele fica por aí falando que é um príncipe, por isso que ele tem aquela túnica, que ele acabou ficando entediado e acabou saindo lá do reino dele, mas a real é que a túnica, ela representa o exílio, então ele fica falando essas coisas pro pessoal ali da guilda dele, pro grupo dele, mas a real é que ele usa essa mentira pra esconder, né, esconder a dor de que ele foi acusado de uma coisa, de repente um deslize, alguma coisa que aconteceu que não era pra acontecer, mas acabou rolando, e aí ele foi expulso. Já a personagem ali baseada no caranguejo, ela ia ser um rapaz, mas eu pensei, pô, vamos fazer uma mulher? Aquele estereótipo da mulher fortona, que não parece ser tão porradeira assim, mas na verdade ela é. Acabei criando a Sakana, é o nome dela, e ela é uma ex-monge, ela, né, trabalhava no monastério ali, servindo os monges, ela também tinha os ensinamentos, tava sempre treinando e fazendo as coisas pelo caminho correto, só que o monastério sempre era invadido, sempre era saqueado pelos mesmos mercenários de sempre, os bandidos que apareciam por lá, e ela ficava brava porque o pessoal sempre voltava pra saquear mais, e os monges nunca revidavam, e aí ela não entendia o porquê de todo aquele treinamento, de todo aquele esforço que eles faziam diariamente, mas eles estavam ali pra pregar a paz, pra falar que as coisas não eram resolvidas dessa maneira. E aí tem um dia que ela vai colher alguma coisa, ou ela desce pra cidade, e quando ela volta, todos do monastério estão mortos, todos acabaram morrendo, as crianças foram levadas, e aí ela se dedica a caçar cada um daqueles mercenários, cada um daqueles assassinos. Só que no meio da vingança dela, enquanto ela já tinha passado um monte de gente, ela simplesmente descobre que não foi eles. Eles ficam falando que não foram eles, até mesmo à beira da morte. O líder deles fala que não estavam nem por ali, e havia uma testemunha ali que acaba realmente afirmando que eles não estavam por lá, e ela descobre que fez tudo isso em vão. Nesse momento ela percebe que de fato o ensinamento que eles pregavam no templo era importante, que agora ela cruzou uma linha que não dá pra voltar mais, e ela não busca mais a vingança, ela só busca descobrir aonde estão as crianças pra ela conseguir salvar elas. E a última personagem queria fazer como se fosse, sei lá, a Jessie do Pokémon, né, aquele vilão que ele é um inimigo, ele luta lá com o personagem e tudo mais, só que ele é meio bobão, ele, em algum momento ele vai acabar entrando pra dentro do grupo, sabe? Ele até que dá uma dificuldade, ele é meio chatinho, mas, pô, no fim das contas é uma boa pessoa. E como é um universo mágico, e como antigamente não tinha quase regra, o pessoal botava alienígena e um monte de coisa doida, essa é a Moonless, ela é uma personagem alienígena, vampira. Mano, Shark, mas que é isso? Cara, isso aqui era uma alienígena nos anos 80 e 90. Essa personagem aqui que você tá vendo era uma alienígena. Então eu posso fazer uma vampira alienígena aqui pra minha história, por que não? Ela simplesmente foi abandonada aqui na Terra porque consideravam ela fraca demais pra espécie deles, porque basicamente ela não conseguia projetar a sombra. E os vampiros ali, eles já haviam se acomodado demais em habilidades físicas, assim, de não usar mais lutas corpo a corpo e projetar a sombra pra ela lutar por eles. E por ela não conseguir fazer isso, ela era considerada fraca, e eles são uma raça conquistadora de planetas que busca ter uma perfeição de DNA. Então, aqueles que têm defeitos, digamos assim, eles simplesmente abandonam em outros planetas. No fim das contas, é o que eles fazem com ela, só que ela é forte pra caramba, sabe? Ela é muito forte, sim, só que por causa desse detalhe e por ela ser considerada fraca pra espécie, acabam abandonando ela, só que sabendo que ela seria expulsa, né, seria descartada, ela roubou uma relíquia antiga que, conforme ela vai coletando DNA, nesse
coração meio rubro assim, né? Ele teria uma cor mais preta, mas conforme ela vai matando seres e capturando sangue, né? Vai pegando vitalidade, esse coração vai aos poucos ficando vermelho, e quando ele ficar completamente de rubi, ela conseguiria entrar em contato com um deus que eles consideram lá no planeta, que vai conceder um desejo pra ela. Uma coisa meio sete esferas, sabe? Só que com essa ideia de pegando sangue. Só que não é qualquer desejo, é o desejo do seu coração. Então não é o que você vai falar, é o que o seu coração pede. E por aí vai. E o que ela quer é se vingar, né? Voltar lá pro planeta dela, ela estar mais forte, ela conseguir desbloquear a parada da sombra e ela conseguir ali a sua vingança contra o pessoal da espécie dela. Aí eu fiz o visual dela meio dark, eu quis botar força aí nessa parte das cores, então mantive ela como um amarelo porque achei que ficou interessante, achei que ficou legal. Dá uma ousadia, sabe? Pô, antigamente o pessoal usava tanto nessa questão das cores, então eu quis dar uma trabalhada legal nisso. Ela cheia de spike, com essa roupa toda escura, mostrando bastante de pele, até porque ela é uma vampira, né? Então perceba que ela, por exemplo, tem um visual que é, entre aspas, provocativo, assim, ela não tá completamente coberta, é um visual sensual, mas não é só isso. Ela, pô, tem uma bagagem bacana, ela tem outros elementos que são tão interessantes quanto ela estar quase pelada ali. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá aqui todos os desenhos, tá aqui o contraposição com as figurinhas que eu acabei, né, fazendo os personagens baseados nelas. Então deem uma olhada aqui nos personagens, veja como ficou. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, tá? De novo, gente, me ajuda aqui no canal, tá? Eu tô sentindo que as coisas estão ficando meio difíceis. Então se inscrevam, compartilhem, comentem, ajudem, sabe? Tem o botão de hypar, hypem esse vídeo. Pô, é um vídeo longo, então, por favor, ajudem. E se vocês gostarem, se esse vídeo bater, vamos lá, 600 likes, 600, 700, vai, 700. Se esse vídeo bater 700 likes, eu faço outro desse mesmo jeito, pegando memes, pegando figurinhas e transformando em personagens e conversando aqui com vocês um pouco sobre o visual. Não deu pra falar sobre todos os mangakás, né, mas alguns deu pra trazer e a gente trocar um papinho sobre. Bom, no máximo é isso, gente. Muito obrigado e falou!